Prazer, meu nome é Henrique Troitinho, CEO da Score Media. Nossa agência é de marketing digital de performance. Antes de eu começar a falar um pouco sobre, eu queria primeiro me apresentar oficialmente. Eu sou bacharel de Sistemas de Informação pela Faculdade Rio Branco. Trabalho cerca aí de 10 anos com e-commerce. Foi praticamente meu primeiro emprego. Trabalhei com projetos como a Netshoes, Ultrafarma, Nespresso, Gradiente, Jorge Alex, Schutz. A grande maioria dos projetos que estão online hoje aí passaram pela empresa que eu trabalhava na época, a Ikeda. E hoje a gente está com a Score Media com diversos clientes legais também. E eu queria apresentar para vocês. Primeiramente, quem já tem agência aqui de marketing digital? Dessas agências, elas se intitulam como agências de performance ou não? Agências de performance. Beleza. Então vamos lá. Falar um pouco sobre a Score Media, rapidamente. Nós somos uma agência hoje focada em performance. Eu vou explicar depois a diferença entre uma agência convencional e uma agência de performance. É importante. Hoje a gente já gerenciou cerca de 57 milhões de reais em mídia. Eu trabalho há 10 anos mesmo com e-commerce, tanto diferentes indústrias, atacado, varejo, enfim, marketplaces agora, né, recentemente. E a gente trabalha muito forte esse modelo de performance também para criar uma cultura digital de performance dentro dos nossos clientes, que é uma parte importante que não fique só com a agência, mas que fique com todos nós. Hoje a Score Media está entre as 5 melhores agências da América Latina em performance, seguindo o prêmio do próprio Google, que é o Google Awards. Ele sai a versão 2018 agora, dia 27 de agosto, mas até esse momento a gente está nesse ranking. Foi um case bem legal que a gente conseguiu fazer uma reversão de venda interessante no cliente através de alguns anúncios Google Shopping, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Fomos eleitos a melhor consultoria de negócios digitais de 2016 pela Becom e melhor agência digital, segundo a Top Business Awards 2017. Bom, esses são alguns clientes que trabalham com a gente hoje. A Karcher é uma indústria, né, de lavadoras de alta pressão, inclusive eles estão patrocinando até o filme da Missão Impossível, que saiu agora, o Efeito Fallout. A Kelf, que é uma loja mais focada em moda masculina, muito forte aqui em São Paulo, está presente na grande maioria dos shoppings de São Paulo. Você tem a Illy, que é focada em cafeteiras italianas, né? Você vai em alguns bares, restaurantes, você vê o logo da Illy ali com a cafeteira. Sandro Moscolani, sapatos masculinos. Alfon, não sei se vocês conhecem, mas dos puffs, que está presente também na maioria dos shoppings. Rei do Armarinho, 25 de março, fitas de cetim, coisas do tipo. A Hughes é a internet via satélite. CZ10, produtos criativos, camisetas criativas, inclusive o pessoal que está com a camiseta da Score aí, foi CZ10 que fez. E o pessoal da Velocitar é um deles também que a gente está citando aqui como artigos esportivos. Então, falar rapidamente sobre alguns cases aqui, né? Primeiramente, a Karcher, que teve um crescimento médio aí de tráfego de 32% comparado ao mês anterior. E não foi através de campanhas pagas, foi através de crescimento orgânico, ou seja, aquele que eles não pagam por clique, não tem custo de clique. É um clique orgânico, natural, gratuito. A Kelf, a gente conseguiu fazer uma campanha bem legal de performance para o Dia das Mães, que rendeu o dobro do faturamento, comparado com 2017. Então, a nossa meta era 80% de crescimento, a gente conseguiu entregar mais de 100%. Então, foi um case bem legal para uma loja que já fatura muito bem, conseguir dobrar o seu faturamento. E a Illy, a gente teve um recorde de vendas. Nunca houve, assim, o e-commerce está há 3 anos ativos, nunca teve esse volume de vendas. E teve um crescimento comparado com o mês anterior, 366%. Tudo bem. Então, primeiramente, eu queria explicar qual é a diferença entre uma agência convencional, que normalmente é de anúncios mesmo, de advertising, e uma agência de performance. Esse é um costume, as pessoas normalmente quando procuram a Score Media falam assim, pô, Henrique, eu tenho uma agência já. Tudo bem. Aí, normalmente, eu pergunto, o que essa agência faz? Ah, faz banner, fotografia, modelo, faz AdWords também, faz anúncios no Google e tal. Mas, assim, qual que é o foco dessa agência? A própria marca ela fez essa divulgação para explicar um pouquinho sobre a diferenciação. Então, se você pegar aqui, por exemplo,
o lado direito aqui, ou melhor, o lado direito de vocês, meu também, aqui você tem o que uma agência de performance faz e aqui o que uma agência de advertising faz. E aqui, nesse escopo, estão as agências digitais, ou seja, que atuam na internet mesmo, né? Você vê que tem uma certa diferenciação, basicamente, para explicar de uma forma bem simples, exatas e humanas. Então, de um lado você tem uma foto bonita, uma modelo bacana, um trabalho de fotografia legal, um diretor de arte, que é super valorizado, uma coisa muito boa para o seu e-commerce. E, por outro lado, tem métricas, performance mesmo, melhorar a taxa de conversão, fazer teste AB, procurar R$1 vira quantos reais? Quantos reais gerou essa ação? Normalmente, um trabalha mais com branding, que aí é impacto, visualizações e coisas do tipo, e outro tipo de agência trabalha mais em vendas, dinheiro, conversão. Estamos desse lado aqui, do lado das vendas, da conversão. Se você olhar aqui, por exemplo, se você traçar uma linha aqui no websites, para esse lado aqui, praticamente, a Square Media atua em todos esses setores. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa paga, o ECRM, o SEO, Analytics, CRO. Antes de eu dar continuidade, é bom perguntar, sempre importante, nas minhas palestras eu pergunto para saber um conhecimento geral da plateia, para a gente saber se a gente vai um pouco mais avançado ou se a gente vai um pouco mais simples. Então, primeiramente, quem já sabe ou já exerce esse trabalho de SEO? Por favor. Legal. Anúncios pagos no Google. CRO. Legal. CRO, para quem não sabe, é uma melhoria na taxa de conversão. É você focar otimizações visando apenas melhora de taxa de conversão no site. Então, legal. Aqui é uma forma de explicar um pouco melhor como é que funciona uma expectativa de resultados em trabalhos de marketing digital. Esse gráfico aqui ele foi postado pelo SEMrush, que é uma grande referência na nossa área. Tem uma ferramenta bem legal, depois eu vou mostrar para vocês. Que ele mostra basicamente tráfego com tempo. Então, o que você tem que pensar quando você vai montar uma estratégia digital, que basicamente isso aqui é 80% do trabalho, 90% do trabalho. Se você está procurando resultados muito rápidos e muito tráfego, você tem que considerar uma estratégia de PPC. Basicamente, PPC são os links patrocinados que você faz, os anúncios, as mídias em geral. Não se restringe apenas ao Google. Ela se aplica a todo tipo de mídia paga, porque mídia paga é você coloca online, colocou lá o cartão de crédito, imediatamente você já consegue gerar tráfego para o seu site. Ok. Só que se você pegar, por exemplo, o pago e trabalhar ele sozinho, você vai ver que você vai ter um custo muito grande e vai ter um retorno considerável, mas no fim a conta não vai fechar. Porque você tem que pensar num equilíbrio entre as outras mídias, que vão entrar aqui, por exemplo, como as mídias sociais e as relações públicas. Quando a gente fala de mídias sociais, é um conhecimento um pouco mais amplo. São as postagens no Facebook, postagens no Instagram, postagens no Twitter, relacionamento com o pessoal, saque 2.0, agora já tem 3.0. Relações públicas no sentido de trabalhos com influenciadores, micro-influenciadores, mandar aquele presentinho lá para o blogueiro escrever um conteúdo sobre você, falar bem. Tem campanhas bem legais de micro-influenciadores que você faz, por exemplo, paga ali um valor muito pequeno, que vale até mais a pena do que você mandar um produto para o blogueiro, em troca de uma postagem, de um conteúdo, algo do tipo. E você tem resultados a longo prazo, porém, se você ver aqui a curva deles, são sempre maiores. Você vê aqui que o pago, depois de um tempo, ele dá uma queda, porque é uma questão de você ter o capital para reinvestir, é você ter cuidado, outros players não estarem no meio disso tudo. Então, às vezes, pode entrar lá um grande player, uma Netshoes ou algo do tipo, e acabar com a sua estratégia de AdWords simplesmente porque ela vai inflacionar o leilão. Mercado Livre, por exemplo, os grandes marketplaces estão com uma presença muito grande de anúncios. Então, você tem que investir muito nessa parte de longo prazo. É conteúdo e SEO. Hoje, quem faz postagens recorrentes num blog ou dentro do próprio site? Legal. Então, para você ver que interessante, muita gente conhece SEO, mas não está aplicando o marketing de conteúdo, que é para a gente poder fazer
postagens. Por exemplo, outra pergunta interessante. Quem usa a descrição do fabricante para colocar no seu e-commerce? Isso é conteúdo duplicado. É uma coisa que, para o seu produto, não tem relevância nenhuma no orgânico. Então, tem que escrever a própria descrição, você tem que criar um conteúdo próprio. A descrição do fabricante é sempre muito boa, sempre. O problema é que só o fabricante está ganhando com isso, porque ele foi o primeiro a postar. Todo mundo que posta depois tem pouca ou nenhuma relevância. Então, trabalhar conteúdo, como o pessoal fala, você escrever sobre a receita do bolo e vender os ingredientes. Então, essa é a ideia do marketing de conteúdo. Você dá uma dica, algo que a pessoa não conhece, desconhece totalmente, ou que nem esse tipo de conteúdo que eu estou fazendo aqui é marketing de conteúdo. A gente está tentando ensinar alguma coisa em troca, obviamente, de vocês entenderem melhor e conhecerem a minha empresa. Então, qual que é o objetivo de uma agência de performance? Basicamente, a agência de performance ela vai totalmente o contrário de agências de advertising. Enquanto a agência de advertising chega para você e fala assim, pô, a gente precisa investir mais, porque a gente tem que aumentar o alcance, a gente tem que fazer mais branding, a gente tem que alcançar mais pessoas para poder fazer um buzz legal. Não é um trabalho, não estou desmerecendo o trabalho deles, é certo, tanto que a Coca-Cola está aí, é puro branding e pouquíssimo performance. Mas você tem as agências de performance indo totalmente na contramão. O contrário, vamos investir muito menos. A gente tem que trabalhar com menos dinheiro, a gente tem que vender mais, tem que garantir lucratividade, tem que garantir que você possa ter um ecossistema de vendas saudável, seja via orgânico, seja via redes sociais, com transparência é importante, a gente consiga transparecer os resultados, estejam bons, estejam ruins, e a gente possa trabalhar juntos para melhorar isso. E não simplesmente a gente fazer uma reunião lá em algum local e falar que está tudo bem, está tudo ótimo, fica tranquilo, que tem um monte de gente curtindo, dando likes lá no seu post, mas aí você vai lá ver as suas vendas, elas continuam iguais ou pior o que era antigamente. Então, o que basicamente é performance? É venda? Sim, mas também tem outros caminhos, do tipo leads. Quem trabalha com captação de lead, sabe, custo por lead qualificado, do tipo, eu tenho leads, beleza, consegui 1 milhão, mas quantos são realmente qualificados? Então, leads também são performance. E tráfego qualificado também é performance, desde que você gaste o necessário para que isso seja possível. Então, você pega, por exemplo, o nosso objetivo principal é trazer cada vez mais disso e cada vez menos em custo. Lembrando que não estou dizendo para ninguém aqui que você vai investir menos em valor monetário, e sim, você vai investir melhor. Então, você tem um custo para o cliente, às vezes você paga R$50 para ter um pedido. A gente tem que tentar reduzir isso para 20. Você investe R$1.000, R$5.000, R$10.000, R$100.000, continue investindo R$100.000. Porque se eu baixo de 50 para 25, você acabou de dobrar seu número de pedidos. Então, basicamente, a parte de links patrocinados, que é a parte paga, resultados curto prazo, porém com grande investimento, você tem que, por mais que gaste dinheiro nisso, você tem que considerar investimento. Porque ele tem toda a sinergia com o orgânico. O orgânico ele só pega 25%, 30% do tráfego de uma palavra-chave. Os outros 75% é vindo através de mídia paga. Obviamente, o Google é o principal modelo de negócio do Google, é a principal fonte de renda do Google. Ele vai favorecer os resultados pagos. A gente tem que pensar numa estratégia orgânica quando tem um termo de pesquisa que é praticamente impossível de você chegar simplesmente, por exemplo, sapatos. É difícil, você não vai anunciar isso. Você tem sapato feminino, sapato masculino, sapato vermelho, sapato roxo. Então, nesse ponto, a gente tem que tentar alcançar através do orgânico para não ficar gastando dinheiro à toa, jogando dinheiro fora e concorrendo com o Mercado Livre, com a Netshoes, com todo mundo. Então, basicamente, hoje você consegue fazer anúncios na rede de pesquisa do Google, normal, pesquisou, aparece, esse é o basicão. Você consegue fazer anúncios para chamadas para o WhatsApp. Então, por exemplo, quando a pessoa clica no seu anúncio, seja por onde for, ele abre uma janela de conversa no WhatsApp. Isso é muito legal para quem vende atacado, porque aí você já sai numa conversa com o cliente, consegue mandar foto do produto. No varejo é interessante também, desde que você use como ferramenta de apoio o e-commerce. Você consegue pegar um pagador, como a Moip, por exemplo, e mandar um link de pagamento via WhatsApp.
Então já está nascendo o chat commerce, que é o e-commerce via chat. Você faz toda a venda ali no texto e na hora de mandar o checkout, você manda um link para ele. Isso é possível, você não precisa nem ter uma plataforma de e-commerce hoje. Anúncios locais, que você pode usar tanto o Waze, quanto o Google Maps, quanto o Facebook, etc. Mas destaque para o Google Maps e para o Waze, porque, por exemplo, eu escrevo lá no Google Maps que, enfim, isso funciona muito bem no Black Friday. Black Friday, ele está indo para um shopping, porque ele quer comprar agora. Você consegue fazer um anúncio para que ele direcione uma rota para a sua loja especificamente. Ou você pode fazer um anúncio de rota para que ele vá para uma loja física sua, indiferente. Os termos você escolhe quais palavras-chave acionam seus anúncios. Testes AB são possíveis também com as mídias, do tipo você fazer um teste com o botão comprar laranja, um teste com o botão comprar verde, como que funciona, como é que a gente vai fazer. Você tem o Bing, que é uma ferramenta muito legal também, muito pouco utilizada, mas que vende bem, tem performance no Bing. E Twitter é mais para você poder ali se relacionar com quem tem mais essa parte de Twitter, é jornal, etc. Então é legal para você tentar atrair mais esse público recorrente que participa de evento, coisas do tipo. Facebook é muito legal porque você tem não só os anúncios com integração com o Instagram, né? Como também você consegue fazer anúncios de captação de leads. Então, não são anúncios de cliques. Você paga por clique. Você pode pagar por lead. Ele vai te dar o custo por lead que você quer. E se você não estiver achando legal, você pode reduzir. Você personaliza o formulário do lead. Então, por exemplo, nome, e-mail, telefone, CNPJ. Eu quero isso no meu formulário. Eu quero que isso integre com o meu CRM. Quero que integre com o Salesforce. Quero que integre com o Pipedrive. Não tenho CRM. Eu quero que integre com o meu MailChimp, que é uma ferramenta de e-mail marketing. Beleza. Quer integrar com a RD Station? Tranquilo, integra com a RD Station. O lead cai lá dentro já. E você pode fazer uma régua de automação, mandar e-mail marketing. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. É possível hoje fazer anúncios dentro da caixa de e-mail do cliente. Então, o que é legal? Você pegar aquela base de e-mail de lojista que você tem, subir no Google, que é possível. Você subir aquela base, é uma base de remarketing. E aí você pega ali e consegue impactar o e-mail, via e-mail dele. Ele abre lá o Gmail e vai aparecer o anúnciozinho ali dentro da própria caixa de e-mail da pessoa. E aí você tem comparadores de preço aqui, como o Zoom, Buscapé, agora não é mais, virou Marketplace, então usei o Zoom como exemplo. E você tem rede de afiliados, que é bem legal. Por exemplo, a Win, né? Não é a Win de e-mail marketing. Ela tem um modelo de CPA faturado. Então, poxa, é só se vender e só se o boleto faturar. Então, existem outras mídias como a Win? Existem. Várias mídias. Você quer trabalhar com CPA faturado? Sem problemas. A gente trabalha, não tem problema nenhum. Quer trabalhar a cada R$1 eu quero que volte 8, senão nem anuncia. Dá para fazer, chama-se ROAS. Você consegue fazer uma campanha de ROAS. Por exemplo, a cada R$1 eu quero que volte 5 para mim. Então, se não é isso, nem precisa anunciar. Dá para você configurar isso no Google. Enfim, alguns diferenciais que a Square Media tem relação a todos os outros que estão aqui. Primeiramente, que a gente está entre as 5 melhores da América Latina, e a América Latina é grande pra caramba, e o próprio Google que nos citou dessa forma, a gente está lá no site do Google, inclusive. Nosso time praticamente é composto por pessoas que trabalharam no Google, com performance lá dentro, pessoas que trabalharam na Apple e Facebook. Então, é a pessoa do Google fazendo o seu anúncio do Google. A gente tem mais de 57 milhões de reais administrados, retorno médio 8 vezes o valor, então dá mais que o PIB aí de algumas pequenas cidades. E a gente tem foco aí na otimização do investimento visando lucratividade. A gente conhece o varejo, conhece o atacado, sabe das margens, sabe do markup, sabe que o pessoal da moda tem mais e assim vai, entendeu? Enfim, SEO. O SEO é melhorar o posicionamento orgânico dos resultados, que aí é a parte que é mais longo prazo. A Square Media cria os conteúdos, cria seu blog, se você não tiver, faz essa estratégia toda para você. Objetivo principal, primeiramente, melhorar a sua presença orgânica, da sua marca mesmo. Então, pensa hoje no termo que define o seu negócio. Sapatos femininos, tênis de corrida, bicicletas, panelas Tramontina, enfim. Qual que é o termo que define o seu negócio? Você tem que estar lá. Sex shop, enfim. Então, assim,
Você tem que melhorar a usabilidade e a navegabilidade do seu site. Deixar o seu site mais acessível, melhor navegável, mais rápido, com velocidade do site. Existe hoje o Mobile First, que é uma coisa que agora está sendo indexada já, o Google já está considerando no algoritmo, que é você projetar o seu site para celular e ele se adapta ao computador. Então, hoje, meu site é responsivo. Responsivo não é Mobile First. Responsivo é o site desktop virar celular, é o contrário. Celular virar desktop. Isso é Mobile First. Pensar primeiro no celular. Então, assim, posição 0 do Google, que é ficar ali, por exemplo, no Wikipedia, né? Aquele boxzinho que aparece antes da pessoa acessar o site. A rastreabilidade em geral, erros 404, erros com 501, 301 dando loop, problemas de rastreabilidade. Quanto melhor rastreável, melhor o seu tráfego. Melhorar a autoridade do seu site, fazendo estratégias de link building, que é links apontando para o seu site. E criar uma cultura de SEO na empresa, do tipo, poxa, o produto novo saiu, vamos fazer uma descrição do zero, não vamos usar a descrição do fabricante, que foi um exemplo que eu usei anteriormente. Essa é uma das ferramentas que a gente usa aqui, né? Ela dá um score para você ali geral, como é que está o seu SEO, como é que estão as melhores práticas, a acessibilidade do site, como é que está o PWA, que é uma coisa um pouco mais avançada, mas enfim, tem a ver com o Mobile First, e a performance do site em geral. E aí você consegue extrair ali um relatório de tudo que você precisa fazer. Essa ferramenta chama Google Lighthouse. Ela é gratuita. Lighthouse, farol. Ela é gratuita. É só baixar e fazer uma análise, por exemplo. É que as informações são bem técnicas, então você vai precisar de alguém para te ajudar. Te dar a velocidade do seu site e tudo mais. Essa ferramenta que a gente usa aqui é o SEMrush. Ela mostra como é que está ali as palavras-chave. Então, por exemplo, esse primeiro cliente, eu tirei os nomes, mas ele tem 26 mil palavras-chave posicionadas no orgânico. Então, o segundo ali tem 3 mil, tem 15 mil, enfim, diversos tipos para saber como é que está o ranking dessas palavras-chave. Esse primeiro cliente, ele vende cartuchos de toner, ele está melhor que a própria HP. E ninguém conhece aqui, provavelmente algumas pessoas só conhecem, que chama-se Creative Copies. E ele está melhor que a HP, que todo mundo conhece aqui. Então, isso aqui é um pouco, muita informação, mas é um cliente nosso que chama Papel na Parede. O Papel na Parede, ele está ali. Quem conhece papelnaparede.com.br? Quem conhece a Leroy Merlin? Papel na Parede hoje está na frente da Leroy Merlin quando se fala papel de parede. Então você tem a Leroy Merlin, que é uma loja gigantesca, que está bem posicionada, beleza, está lá na terceira, quarta posição, mas o Papel na Parede, que é uma loja desconhecida ao público em geral, está em primeiro. Então isso é performance, essa é a diferença. A Leroy Merlin é muito boa de branding, todo mundo conhece. Mas o Papel na Parede é bom de performance, porque tem 1.220.000 buscas por mês para a palavra-chave papel de parede. Ou seja, 25% disso está indo para o bolso, para o tráfego do site papel de parede. Isso é uma das palavras, porque você tem papel de parede para quarto, para sala, 3D, para quarto, de caveira, de autocolante, tijolinho, preto, 3D, cozinha, enfim. Todos eles está em primeira posição absoluta. Alguns em segundo ali, né, pelo que eu vi. Mas se você somar tudo isso aqui, 1 milhão, 60 mil, 60 mil, 165 mil, 22 mil, 12 mil, 110 mil, etc. É quase 2 milhões aí, vai. Então ele tem 2 milhões de acessos vindos para o site. 25% disso, né, indo para o site dele. Isso aqui é um efeito cascata, que a gente tem uma ferramenta que faz esse efeito cascata para mostrar qual é a parte do seu site que está pesada. Quanto maior a barrinha, mais pesada ela está. Então, você tem ali, por exemplo, umas barrinhas um pouquinho mais gordinhas aqui, você tem que trabalhar em reduzir isso aí. É isso que vai reduzir o carregamento do seu site. Quanto mais rápido, melhor, mobile first. Afinal, acessar em celular um site que demore mais de 5 segundos, nosso site carrega em 5 segundos hoje. Mais de 5 segundos no celular é perder acesso. Enfim, a gente trabalha hoje com B2B, B2C, marketplaces, trabalha com as principais ferramentas, VTEX, Shopify, plataformas de e-commerce, Magento. Nosso atendimento é mais humanizado, você fala direto com o analista, você não tem o segundo, o terceiro, o quarto cara que você abre o chamado e fala com não sei quem, não sei que lá vai falar com não sei quem. Você fala direto com a pessoa, se não der certo tem o coordenador dela, se não der certo tem eu. Pode falar direto comigo. E a gente tem uma metodologia de SEO própria que nos deu vários prêmios aí, bem bacanas. E para fechar, que eu estou correndo, que eu já estou acabando o tempo, tem o inbound marketing, que a gente faz uma 100% automatizado. Então, o lead cai na ponta lá, Facebook, LinkedIn, etc. Aqui, né?
você tem campanhas do Facebook, campanhas do LinkedIn, etc. Ela integra com o seu disparador de e-mail e com o seu CRM. Se você não tiver, ótimo, melhor hora para ter um CRM na vida. Porque aí o seu cliente liga para você e fala assim, tudo bem, qual que é o seu e-mail? Henrique@gmail, beleza. Pô, Henrique, eu vi que você clicou lá no nosso e-mail marketing da promoção, hein? Legal, hein? Bacana. Você não quer um cupomzinho melhor? É 5%, eu te dou 7 agora. Cara, nossa, que legal, mano. Os caras estão... Eu existo. Eu sou diferente. E é isso que faz a Magazine Luiza ter o maior valor de mercado do Brasil. Então, como é que funciona, basicamente? Tem um workflow, você tem uma sequência de e-mails. Então, olá, como é que você está? Depois você vai mandando. De acordo com como ele vai interagindo, clicou no link do e-mail 3, ele cai para cá. Aí já é outra régua. E aí, por exemplo, poxa, ele clicou no 2, ele cai em outra régua. E assim vai. Então você monta, quanto melhor for esse workflow, quem não conhece o Baby Center, se cadastre hoje no Baby Center. Mesmo não tendo filho, coloca lá que você vai entender. A régua deles é de 15 anos desse tipo. É perfeita. É o melhor dos mundos. Parabéns para eles. Então, como é que funciona? Para que serve isso? Para você ter um atendimento comercial diferenciado. Você vai saber como ele está interagindo com a sua marca. Seu CRM vai estar lá. Você vai ter isso tudo automatizado. Então você vai poder manter esse CRM atualizado e sem precisar ter interação humana, porque o principal problema de quem tem um CRM hoje é pedir para as pessoas atualizarem o CRM. E às vezes está com informação ultrapassada lá. E, no fim, claro, ter uma plataforma online para você poder criar e negociar vendas, etc. Se você quiser fazer um processo 100% automatizado, chatbots, para que possam atender as pessoas, né, via WhatsApp, via Facebook, etc. E, por fim, que é a cereja do bolo, customizar o seu produto. Se você conseguir fazer qualquer tipo de customização, seja um cartão de presente, seja colocar o nome da pessoa na camiseta, seja, enfim, qualquer tipo de personalização é válida. Então, gente, só para fechar, a gente está com uma promoção no stand que chama You Score We Media. Então, basicamente, a gente vai lá, faz todo o trabalho de performance, faz o dinheiro rolar, crescer, uma maravilha, enquanto você fica lá tranquilo, relaxando, ou não, né? Se preocupando com as entregas do correio, etc. Então, hoje, se fechar um contrato com a gente no mês de agosto, ganha, sem muitas delongas, uma TV 43 polegadas 4K, ou um celular, ou um PlayStation. Então, é uma boa chance aí para conhecer o modelo top 5 da América Latina em performance e, ao mesmo tempo, ganhar uma coisa legal aí para jogar um videogame enquanto a gente vai lá e faz as vendas crescerem. Beleza, gente? Bom, é isso. Eu vou deixar os meus contatos aqui. Tá no cantinho aqui, deixa eu tirar minha cabeça da frente. Aí, quem quiser, pode entrar em contato comigo, esse é meu e-mail, telefone da Score. Então, quem tiver alguma dúvida aí, desculpa, eu deixei poucos minutos, mas estou aberto às dúvidas agora.